coisa boa, chegou a terça-feira, hoje dia 19 de outubro de 2021. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Entrevista com Danúbia. Já 19 de outubro, passou rápido, hein? Tá passando muito rápido. Olha, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos seguir hoje aqui com muita informação para você, um convidado especial, mas antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores do programa. O Grupo Suna pensou em energia solar, pensou em Grupo Suna. Quer economizar aí na fatura de luz? Até porque tá caro, hein? Já perdi as contas de quantos reajustes somente este ano. Então, até 95% de economia, além da questão da sustentabilidade, do meio ambiente. Entre em contato com o Grupo Suna, tá aí o contato do Dárcio na sua tela, 479-8828-4831, e peça um orçamento. E também das minhas amigas do estúdio Pele Nua, é referência, inclusive, em depilação a LED. Vamos ver. Oi, pessoal, boa tarde. Agora a gente vai fazer uma sessão de LED na parte posterior da minha perna para vocês verem o quanto é rápido. É isso aí, tá? E o contato das meninas na tela também, @Pele Nua Estúdio, aqui em Blumenau. Bom, gente, o convidado de hoje é mais do que especial. Ele é o nosso bispo aqui de Blumenau e região, da Diocese de Blumenau, o terceiro bispo aqui da nossa diocese, é o nosso Dom Rafael Biernacki. Confesso que esse Biernacki não é fácil falar. Como é que se fala? Como é que é a pronúncia direitinho? Daniela, perfeita, é Biernacki, como pronunciou. Minha saudação, tá bom? Minha saudação à senhora e parabéns, muito bem pronunciado. Muito obrigada. Já o senhor errou meu nome, acredita? Me chamou de Daniela e a Danúbia, mas tá perdoado, tá? Porque eu sei que é difícil mesmo, eu sei que é difícil. Olha aí, ó. Deixa eu ver quem está chegando aqui, ó. Ah, o Alan, meu amigo Alan. Essas lives estão cada dia mais profissionais. Nós vamos abençoar o Alan, vamos pedir a bênção aí para o Alan, bispo. É, meu amigo Alan. Vamos ver aqui, tem mais gente chegando. Gente, pode fazer pergunta, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o bispo. Hoje é muito um bate-papo aqui. E eu sempre estava falando já nos bastidores o quanto que eu sou fã do bispo, né? Quem conhece um pouquinho ele, né? O bispo não é de aparecer muito na mídia, é um pouco tímido, né, bispo? Senti aí um pouquinho de timidez, né? Sim, faz parte. Eu tenho uma facilidade de encontrar pessoas, relacionar. E também quando começamos a conversar, faz muito bem. Todo encontro é comunicativo, comunicação. E na comunicação nos realizamos, transmitimos alegria e também realização. Nós revelamos. Por isso, Danúbia, obrigado também por este convite. Quero também me alegrar já com os que saudaram no início deste encontro. E espero também que este encontro seja realmente agradável para todos os que nos assistirão e estão assistindo também, Danúbia. Vai com certeza ser muito agradável. Eu estava falando aqui nos bastidores o quanto algumas pessoas me procuraram e falaram que tiveram conselhos, aconselhamentos do bispo e o quanto ficaram felizes com as palavras que foram ditas, né? O quanto esses conselhos tocaram o coração das pessoas. A gente vai falar ainda sobre isso na live de hoje e tenha certeza, bispo, o senhor ajudou aí muitas pessoas aqui da nossa comunidade. Bom, mas eu quero perguntar. Eu já perguntei isso para o Padre João, né? Já perguntei para algumas pessoas que participaram aqui das nossas lives. Eu queria saber como que é a rotina especificamente de um bispo. Há uma rotina? Tem algumas coisas que são necessárias fazer? Como é que funciona? O senhor tem assim algumas tarefas? Tem que cumprir algumas tarefas? Sempre tive curiosidade para saber. Então, que bom esta pergunta, faz muito bem. Primeiro, o dia ordinário de um bispo, levantar, organizar-se, rezar, encontrar-se com Deus, alimentar-se.
Depois, as tarefas, elas são múltiplas. Elas são de administração, porque a igreja é uma visibilidade inserida na sociedade, e a igreja tem uma função também evangelizadora e pastoral. Por isso, precisa organizar o aspecto administrativo da igreja, acompanhar em todos os aspectos. Esse administrativo vai desde o econômico, do bem-estar de todas as paróquias, os funcionários, os padres. Então, é como uma grande empresa o aspecto administrativo. Também estamos inseridos numa sociedade, por isso a igreja precisa também cumprir com todas as exigências sociais de todos os ministérios. E a igreja tem sua missão principal, que ela é livre e evangelizadora. O que é evangelizadora? A igreja evangelizadora é para comunicar o aspecto fundamental de Deus. O que é Deus? Deus é amor, Deus é a fonte de nossa vida. E a nossa existência é um mistério amada por Deus. Por isso a igreja tem uma função evangelizadora de explicitar este amor de Deus e dizer à pessoa que ela é amada. A partir desta experiência, a pessoa pode, fazendo a experiência do seu amor, agora entrar num segmento de Jesus, ser discípula de Jesus. No discipulado de Jesus, a pessoa vai se configurando e conformando ao modo de agir de Jesus. Por isso é muito importante esse aspecto. Depois a igreja pastoral... Os meus cães aqui já começam a latir. A gente vai ter que abençoar aí os cães para eles pararem de latir durante as lives, hein? Sejam bem-vindos os cães. São Francisco nos ensinou que precisamos ter uma harmonia com toda a natureza. E os cães também são nossos amigos e os amigos da casa. E por isso os cães ali na residência da Danúbia fazem parte também da nossa entrevista. São bem acolhidos e bem-vindos, viu, Danúbia? Nossa, muito obrigada. Eu tenho tantas perguntas para fazer para o bispo. O pessoal já está aqui, ó, já está me questionando. O que é isso, né? O que é isso? É que aqui em casa a gente tem dois cachorrinhos, né? Então, não dá para aprender durante a entrevista, mas é só começar a live, eles começam a latir. Depois, nos outros momentos, não latem, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos seguindo. Quero mandar um beijo aqui para Marley, a dona Maria de Souza, a Leia, o seu Jadir Boss, o seu Jadir, que foi, inclusive, diretor da Escola Pedro II, fez uma baita diferença lá na comunidade, né? As pessoas que estão chegando aqui na live, muito obrigada aí pelo carinho, pela audiência. Bispo, o senhor tem a difícil missão de propagar a palavra de Deus, mas também essa missão administrativa, como o senhor falou, de cuidar da paróquia, da diocese, dos padres. Isso também é uma empreitada, né? Chega a dar conflitos, por exemplo, entre os padres, um querer isso e aquilo, e o bispo ter que ir. É possível que surjam conflitos diversos e difíceis. Na minha experiência, eu me sinto tranquilo. Eu acho que toda pessoa humana, ela pode se exprimir, deve se exprimir, e os padres conseguem se exprimir na sua naturalidade. E trata-se de relacionamento humano. Por isso, tendo serenidade da minha parte, do meu ser, do meu coração, também do meu sentimento, da minha serenidade, do me sentir amado por Deus, este aspecto me faz com que eu também trate com naturalidade toda e qualquer situação. Para mim, não é conflitante quando uma pessoa precisa um aspecto mais exigente, mais difícil, porque todas as pessoas têm necessidade. E o aspecto mais importante, eu acho que se trata do acolhimento. E a partir da experiência pessoal de ser acolhido por Deus na vida, no amor, na felicidade, ser feliz, isto faz com que a gente seja feliz com a gente mesmo e sereno. Este aspecto de serenidade também com a pessoa da gente em si faz com que no relacionamento a gente encontre uma serenidade e uma abertura para toda e qualquer situação, a qualquer nível que uma pessoa se encontre, em motivos conflitivos, em momentos alegres, em momentos difíceis, em momentos de busca, em momentos de crises. Então, para nós e para mim também é uma grande alegria, porque todo relacionamento e também a facilidade que encontro de diálogo e de abertura
pelo menos sinto da minha parte sempre uma possibilidade que dou a toda e qualquer pessoa, por mais difícil que seja a sua situação. A minha função é ter esta possibilidade de acolher, de escutar, de entender, depois de situar a pessoa, de serenizá-la, de encaminhá-la para uma via. Então, eu, na minha parte, não sinto assim uma dificuldade neste ponto. Sinto, ao contrário, uma paz, sinto uma possibilidade de escuta, sinto uma luz logo que me faz perceber a possibilidade de orientar e colocar a pessoa num caminho existencial onde ela pode ir se abrindo para resolver os seus problemas. Os padres não é difícil, os padres são agradáveis, eles têm uma vocação, eles têm uma missão, eles têm uma paróquia, eles têm o povo. O que os padres precisam de uma atenção afetiva, de uma atenção cuidadosa. Os padres sentem e sabem quando estão no coração do bispo. Eu manifesto essa manifestação de comunhão com os padres quando? No dia do seu aniversário, então uma mensagem pessoal. No aniversário da ordenação, mando uma mensagem. Também visitando os padres, as paróquias, acudindo. Então a gente vai estabelecendo na vida uma relação também humana, uma relação também gentil, uma relação também amorosa, para que os padres sintam-se cuidados e amados. Então, da minha parte, na Diocese de Blumenau, sinto uma serenidade, tranquilidade, e podemos ter e temos uma boa comunhão. Olha, não é à toa que o senhor é conhecido como um bom conselheiro. Inclusive, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, né? O que você gostaria? E tem um monte de gente que pediu conselho, e daqui a pouquinho eu vou passar para o padre, para o bispo, e a gente vai falar sobre isso. Estou vendo que já estão chegando os comentários aqui, mas eu queria antes fazer uma pergunta que eu tenho muita dúvida, queria saber como é que é. O senhor, por acaso, assistiu o filme Dois Papas? Assisti, sim. Né? Sim. Trata-se do Papa Bergoglio e do Papa Josef Ratzinger, o Papa Bento e o Papa Francisco. Papa Bento e o Papa Francisco, né? O senhor chegou a conhecer quais deles, né? Eu até perguntaria assim para o senhor qual é o seu Papa preferido, mas eu ia ser muito, né? Vou tentar de uma forma sutil. Com qual Papa o senhor se identifica mais? Então, eu cheguei a trabalhar com o Papa João Paulo II por 11 anos no Vaticano. Conheci ele mais ou menos uns 15 anos, mas trabalhando com ele 11 anos, Papa João Paulo II. Depois, eu estive muito presente na vida do cardeal Josef Ratzinger, mais ou menos 15 anos antes dele ser Papa. Então, tive um bom momento, um bom conhecimento do cardeal Ratzinger, Josef Ratzinger, que é o Papa Bento, e trabalhei com ele 5 anos. O Papa Bergoglio, que é o Papa Francisco, só tive encontros, e depois, como Papa, encontrei 4 vezes ele. Estes Papas todos que eu conheci, eles são muito grandes, muito capazes, muito inteligentes, uma formação incrível. João Paulo II, na sua formação humana, na sua espiritualidade, na sua grandiosidade de comunicação, de acolhida, de simplicidade. Santo Padre. Tive muitas vezes concelebrando com o Papa João Paulo II na sua capela, tive muitos encontros com ele. O Papa Bento, por 5 anos trabalhando junto com eles, morei no edifício onde o Papa Bento, enquanto cardeal, trabalhava como prefeito da Congregação da Doutrina da Fé. Papa Bento é um Papa grandíssimo na sua espiritualidade, na sua cultura, na sua tradição. Tradição são todos os valores espirituais que ele tem. Papa Bento, ele foi professor, tem uma cultura imensa. Papa Bento é grande por quê? Ele está no poder e não no governo. É a grandiosidade do Papa Bento que soube dizer: é um outro que pode estar no governo e eu permaneço no poder. E ele coloca então no governo e no poder o Papa Francisco. São atitudes grandiosas. Só um coração sereno e seguro e grandioso pode fazer isso. É verdade que o Papa Bento tem um caráter muito tímido, mas de uma grandiosidade, de uma nobridade imensa. O Papa Francisco Bergoglio é um cardeal com uma formação também jesuítica,
em que a pessoa é levada à total liberdade para a luz e para a possibilidade de perseguir com amor o bem, a verdade, perceber logo o que as pessoas necessitam. Por isso, o Papa Francisco não é enquadrado em nenhuma estrutura. Ele é um homem livre, amável, servidor, logo percebe a importância, a simplicidade e busca a verdade total em qualquer situação, em qualquer momento. Papa Francisco não se deixa enquadrar em qualquer formalidade. Ele logo percebe a verdade, o bem, a liberdade, para que toda pessoa seja bem acolhida, Deus seja anunciado e o bem seja logo percebido, vivido, servido e realizado. Com qual deles, então, o senhor mais se identificou? Olha, do Papa, então vamos colocar de cada um deles. João Paulo II, esta sua capacidade de grande serviço, disposição. Papa Bento, herdando toda a tradição, toda a riqueza. Eu não preciso inventar as coisas de hoje. Eu já recebo prontas, acolho e levo para frente. O Papa Francisco, numa grande liberdade para perceber com grandiosidade todos os momentos o que as pessoas precisam e o que o momento inspira. Olha, falou super bem. Eu gostei da sinceridade, né? Agora tem uma coisa que chama atenção no Papa Francisco, o qual eu sou muito fã. Ele realmente não se enquadra em nenhum aspecto, né? Muito dessa questão da liberdade, tanto que ele falou algumas coisas que até a Igreja Católica em si não prega, como, por exemplo, ele falou dos homoafetivos, né? Que Deus recebe a todos e tudo mais. O que o senhor acha desse progressismo, digamos assim, do Papa? Não se trata de um progressismo, trata-se daquele aspecto de Deus. Deus que é fonte e é Pai, Ele é Pai de todos os filhos, de toda pessoa humana. E nós não podemos ter nenhum prejulgamento sobre ninguém. Trata-se do amor, da acolhida, da verdadeira acolhida respeitosa de uma pessoa humana. Então, por isso, o Papa Francisco tem esta liberdade, mas por causa que se trata do Evangelho, porque se trata de Deus, porque se trata da revelação, toda pessoa humana é filho e filha de Deus. E, portanto, em si, enquanto mistério existencial, em qualquer situação em que a pessoa se encontra, ela é respeitada, ela é acolhida, amada, por ser filho e filha de Deus. O Papa Francisco tem essa consciência, mas todo cristão tem esse aspecto. Eu não posso colocar limites em nenhuma pessoa. Se eu tenho Deus como Pai, que é fonte, Jesus é filho e me torna também filho e filha, todos são meus irmãos e irmãs. Falou muito bem, falou muito bem. Agora entrando, até cada vez que o Papa fala algumas dessas frases, não é à toa que viram manchete aí em todos os lugares, né? Não só no Brasil, mas nós tivemos manchetes no Brasil recentemente, se eu não me engano, foi o bispo Dom Orlando de São Paulo, que falou pátria amada e não armada. Bispo, a gente pode misturar essa questão de religião e política? Dá para misturar? Então, a política trata-se das coisas do bem comum. Política e religião, elas estão inseridas na vida da pessoa, não podem ser tiradas. O problema, talvez, o partidarismo, mas eu não posso realizar nada sem partidarismo também. Mas a política trata-se do bem comum. O bem comum, o que significa? A pessoa humana e a família, que é a fonte da sociedade. A política e aqueles que realizam a política é para servir a pessoa humana. Por isso, a política vai cuidar da família, vai cuidar das pessoas da família, vai cuidar da sociedade, do bem comum. Por isso, deve-se providenciar a família, o alimento, a escola, a cultura, os valores, o cuidado. Religião, do que se trata? Religião trata-se de sentir, no aspecto religioso, amado, plenamente realizado na vida humana e exprimir o amor para si e para os outros. Por isso, religião e política não precisam estar distantes e nem separados. Fazem parte de uma única coisa sempre. Deus e o religioso
trata-se do amor, do mistério da pessoa humana que é amada por Deus, é filha de Deus, e por isso somos irmãos e fraternos, e devemos viver a fraternidade e solidariedade, e a política vai cuidar do bem comum. Se a política não está a serviço do bem comum, da pessoa humana, a fonte para que todos estejam servidos, cuidados, em todos os sentidos protegidos, a política é a polis, por isso não podemos desligar. Não existe uma possibilidade de fracionar esses aspectos. Depois, mesmo que haja partidarismo, é preciso que a política seja partidária para escolher e providenciar aspectos também para servir e providenciar a realização daquela determinada necessidade que uma pessoa tem, também o político. Mas em si, política e religião não precisam ser separadas, não devem. O Papa Francisco até diz: ser político e participar da política é uma das obras maiores de caridade e de amor. Isto é, trabalhar com a sociedade, cuidar da sociedade, cuidar do bem comum, cuidar das pessoas, para que elas tenham o tudo e o todo e sejam bem assistidas na sociedade. O político é aquele que está a serviço da pessoa humana. Ah, se todos fizessem para o bem, né? Agora, o senhor tem noção que alguns padres, bispos que se manifestam, como Dom Orlando de São Paulo, o próprio padre Júlio Lancelotti, que é muito conhecido em todo o Brasil e que faz ações sociais e principalmente aos mais vulneráveis, né? Eles são muito criticados pela sociedade por fazer essa mistura de religião e política. Sim, quando talvez em certas afirmações ou quando vai se procurando de um caminho politizado, ideologizado, já não é mais a ideologia, o serviço, mas a ideologização e o partidarismo, em certos aspectos que para defender um caminho político se coloca certas premissas, pode perder em si a vista do bem comum e o modo de tratar. Então a igreja também pode denunciar profeticamente quando a política não está mais servindo ou não está indo em direção ao serviço do bem comum. É dever da igreja, é dever dos padres, é dever de um bispo, é dever de um papa denunciar profeticamente quando algo não está bem, não está correto, para que a humanidade, a população chegue de novo a centrar-se. Trata-se de necessidade também que a igreja não se retire na ajuda do bem comum, caso a política não esteja endereçada e não está acertando nesta direção. E o que o senhor pensa especificamente, né, sobre essa postura do Dom Orlando e até mesmo do padre Júlio Lancelotti? O padre Júlio Lancelotti é aquele que vai realizando então esta busca das pessoas de rua, ele vai realizando a caridade, vai servindo, ele caminha concretamente no contato com as pessoas, ele enxerga a necessidade e busca atender estas pessoas. Dom Orlando pede que a ajuda para a sociedade seja de modo amoroso e nunca de modo truculento e nunca de modo também proposto como agressão. Nunca o cristianismo propõe agressões e nunca o cristianismo propõe coisas agressivas, violentas, exatamente. Por isso, sempre a igreja ela está em comunhão e podemos agora, em conflitos, dialogar, conversar. O ponto está sempre em modo de comunhão, mas a igreja pode e deve também denunciar quando os aspectos são agressivos e que não atendem amorosamente à humanidade. Olha, falou super bem, né? A gente acho que está num mundo que vive tantos extremismos, né? Que acabam, infelizmente, em situações de violência, um não aceitando o outro. Essa é a impressão que temos, né? Sim, é normal que dentro da sociedade hajam posicionamentos, visões, operações que precisam ser colocadas partidarismos para poder executar certas tarefas. É normal. Também é possível que cada um tenha uma exigência de um modo ou de outro, mas o ponto fundamental é que os que têm a direção, seja da igreja, seja política, sempre vão em busca de um encaminhamento para que as pessoas possam ser atendidas na busca que estão.
Então, sempre as pessoas buscam, o que as pessoas buscam? Buscam realização, buscam felicidade. E esta busca de felicidade e realização, ela está na partilha, na ajuda, no crescimento em comum. Eu não posso egoisticamente fazer o meu caminho. Eu preciso, sim, estar bem atendido também nas minhas necessidades, na minha família, na minha sociedade, mas eu preciso também administrar e olhar o bem comum dos outros. Quando eu parto para um egoísmo, para um acúmulo, eu sempre posso criar dificuldades, conflitar e não abrir-me para poder ter soluções também fraternas, solidárias, necessárias para o bem comum. Olha, estou gostando muito da sinceridade e até aproveitando que a gente falou com relação ao Dom Orlando, né? O Otacílio mandou aqui para a gente uma pergunta, dizendo: boa noite. Já aproveito para fazer uma pergunta ao bispo, depois daquele sermão na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, dizendo que pátria amada não pode ser pátria armada, que é essa que a gente que a gente comentou recentemente. Começou a pipocar nas redes sociais que o Vaticano é o maior acionista da fábrica de armas Beretta, a maior fábrica de armas do mundo. Qual vai ser a resposta da Igreja Católica? Seria fake news? O Otacílio pergunta. O Papa Francisco, apenas sabendo da verdade, ele agirá e age de modo liberando este aspecto. Espero, e não conheço o fato ali que o Papa Francisco tenha conhecimento ou não. Neste momento eu não posso afirmar, mas tenho certeza tranquila que o coração do Papa Francisco, conhecendo esses aspectos, não permitirá que a Igreja aplique nesse sentido os seus investimentos. E o Papa, na sua reforma econômica, uma das dificuldades maiores que tem, o Papa Francisco deseja e quer que os investimentos sejam realmente evangelizadores para a humanidade e fraternos. O Papa Francisco, não tenho dúvida, o Papa Francisco, na sua mente, não abrirá em nenhum modo esse aspecto de se ele chega ao conhecimento, conhece e administra. O Papa Francisco não permite, nesse sentido, que a Igreja tenha um cedimento neste ponto. Por isso, podemos ficar cientes de que o Papa Francisco, desde que está no Vaticano, ele promove a renovação e busca que todo o empreendimento, tudo aquilo que é aplicado, seja para o bem comum, para a fraternidade, a solidariedade, a evangelização. Eu, neste ponto, não conheço nenhuma falha no coração do Papa Francisco, na sua mente. É possível que um caminho precisa ser feito, mas da sua parte ele executará bem este aspecto. Tá certo, muito bem respondido. Depois eu vou continuar lendo aqui os demais comentários, quem tiver perguntas pode mandar. Eu sei que o senhor é conhecido como sendo um bom conselheiro. Acredito que várias famílias, várias pessoas já pediram conselhos para o senhor em momentos difíceis e tudo mais. Tem alguma situação que marcou a vida do senhor? Sim, são vários aspectos, em vários pontos, em vários momentos. São todas conversas que têm uma necessidade de sigilo e também uma necessidade de privacidade. Mas não quer dizer que não se possa dar as linhas indicativas ou o modo de como se faz. Por exemplo, uma família que busca no bispo uma luz para uma situação especial na sua família. Quando as pessoas me procuraram e me encontraram, pude iluminar e dar os princípios indicativos em que o caminho a ser realizado é por ali. As pessoas, então, se fecham diante do problema e não enxergam os passos de liberdade e de verdade para caminhar. Então, eu levo as pessoas a irem daquele fechamento, irem vendo, enxergando, em que elas possam, como pais, como mães ou como filhos, enxergarem: este é o caminho, em que a sua consciência diz, eu ilumino, e eles vão percebendo na liberdade o que é que eles podem escolher como correto. E quando eles encontram este caminho, nos diálogos que vamos tendo, eles dizem: pronto, enxerguei, sei como caminhar.
Então eu já explico para eles que quando eles entram no caminho certo, não é que eles não vão encontrar dificuldades. Ali para frente eles vão encontrar. Eu faço um exemplo, então às vezes então, uma barreira, mas se eles estão no caminho certo, eu digo, param ali, pronto. Agora reflitam e comece a perceber como é que você vai passar esta vala, esta barreira. Quem sabe você, olhando um pouco do lado, você vê que pode descer por aquele valo e subir, e pode continuar a estrada, porque aquela ali. E a dificuldade que você encontrou é apenas uma situação em que, com calma, olhe, ilumine, veja, decida e perceba como você pode contornar ou superar aquela situação. Por isso, tenho na minha mente... Até, inclusive... Sim. Diga. Opa, desculpa interromper, Bispo. Eu até cheguei a abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram, e algumas pessoas, assim, eu fiz um resumão, né? Por exemplo, vamos fazer um bate-bola aqui, de situações que muitas pessoas têm dúvida de qual seria um bom conselho. Por exemplo, que conselho que o senhor daria para quem está doente ou tem um familiar doente, por exemplo? Tá. Então, é uma situação importante, a doença faz parte da vida, ela é um momento especial e pode se tornar um momento muito importante para a pessoa enferma e para os que estão do lado. O que uma enfermidade pode me trazer? Então, uma enfermidade que pode me fazer parar no caminho da vida numa ansiedade ou num ativismo que eu me encontro. A doença me faz parar. É possível, então, que eu encontre um benefício diante da enfermidade. Não que eu preciso de uma enfermidade para um benefício, mas se surgir uma enfermidade, a partir dali eu posso ter já um primeiro ponto. Então, muitas pessoas, a partir da enfermidade, começam a compreender o valor de sua vida, a importância da saúde, saem de um ativismo e começam a encontrar situações importantes de relacionamentos, de amor, e a pessoa começa a captar e, a partir da situação da enfermidade, abre-se para valores. Depois, o que uma pessoa importante se é doente, se está na cama, se está enferma? Para que serve uma pessoa doente? Então, primeiro, toda pessoa humana tem no seu mistério uma beleza e uma importância. Uma pessoa enferma numa cama, eu vi numa família onde aquela pessoa ali, ela desperta cuidado, amor, serviço, dedicação de todos os familiares. Esta pessoa doente desperta nas pessoas serviço, desperta atenção. Então, o que eu posso dizer para uma pessoa enferma? Depois, quem está ao lado também de uma pessoa enferma, agora sente-se escrava. Todos nós somos escravos. E quem que é o meu patrão na vida? Quem que é o patrão do bispo? Quem que é o patrão de um pai? Quem que é o patrão de uma mãe? Quem que é o patrão? Aquele que tem necessidade. Quando o bispo encontra uma pessoa enferma, aquela pessoa comanda na minha vida. Ela tem necessidade. E o Evangelho me pede que eu, então, acolha e ajude e sirva. Eu já cuidei de muitas pessoas por vários anos. Cuidei de cardeal, cuidei de pessoas em casa. Eu vou trabalhando e cuidando. Chega um tempo também que eu, como cuidador, fico quase enfermo, mais doente do que enfermo. O que eu preciso? Agora descubro que eu preciso ajudar que uma pessoa me ajude a cuidar do doente e eu me recupere para depois poder voltar da pessoa. Então veja, uma enfermidade ela pode me despertar em todos os aspectos. Uma pessoa enferma também, ela descobre valores imensos dentro de si, o valor da vida, o mistério de sua vida. Eu vi uma vez uma mãe que ficou doente com 4 filhos e um esposo. Para que serve uma mãe com 4 filhos e um esposo? Aquela mãe em casa comandava toda a família e servia toda a família. Os filhos não viam hora de voltar para casa para estar com a mãe. O esposo que ia para o trabalho não via hora de voltar para casa para enxergar a esposa. Da cama, a mãe coordenava toda a casa, toda a vida da escola dos meninos e toda a vida amorosa e trabalhadora do pai. Então, não sei, veja, quando eu ajudo, sirvo, reflito, eu vou vendo a situação, encaminhando cada pessoa enferma do que se trata. Depois, é que tem muita gente que vê só o sofrimento, né, diante de uma situação dessa. Sim, e é verdade, o sofrimento faz parte.
Aquela mãe, por exemplo, ali doente na cama, ela sofre. Mas ela, na sua condição de doente e sofredora, ela realiza também plenamente a sua missão. E quando aquela mãe, numa situação sofredora, enferma, naquela situação, ela também conseguia, como mãe, ser esposa e cuidar da família. Então, veja, quando eu vou ali conversando com as pessoas, vou dando luzes diversas para que a pessoa perceba que nós somos importantes no mistério de nossa vida quando temos sucesso, nós somos importantes quando temos insucessos, nós somos importantes quando temos saúde, nós somos importantes quando estamos enfermos, somos importantes quando estamos nascendo e quando estamos morrendo. Nós nunca mais podemos desaparecer do mistério de nossa vida, somos sempre amados. E o importante, então, é descobrir em cada situação da vida o amor sobre nós, a relação com os outros, a compreensão sobre aquele ponto. Não quer dizer que não temos momentos graves de enfermidade, que nos criam realmente dores, problemas. Pessoas que estão totalmente... Por exemplo, nesses dias eu tenho um padre na UTI, em que só se visita, só se vê, mas ele não consegue, por causa da Covid e tudo, comunicar-se. Cria para ele e para a gente, para os que servem, um grande sofrimento. No entanto, aquele padre ali desperta no meu coração amor, desperta atenção, desperta cuidado e me torna uma relação viva com ele. Então, a sua situação enferma cria relacionamento e cria aspectos importantes de caridade, de amor, de comunhão e assim por diante. O que o senhor diria também, é outra questão que apareceu muito aqui, para quem tem dificuldades de perdoar? Este é um aspecto realmente fundamental. A capacidade de perdoar e a possibilidade de eu viver. Se você não me perdoa, eu não posso viver, eu não posso existir. Portanto, o aspecto da misericórdia e do perdão é fundamental. De onde que nasce, então, a misericórdia e o perdão? Nasce do coração de Deus. Deus que nos cria, Ele sempre, continuamente nos recria. Deus não condena ninguém em nenhum modo. Tanto que Deus se encarna e diz, eu pago por você, e eu te perdoo, e eu te recrio, e acolho o meu amor, porque eu quero que você compreenda que eu não te destruo, e você não se destrua. Qual é o percurso, então, da misericórdia e do perdão? E que eu tenho que me perdoar. Mas eu não posso me perdoar. Porque é um relacionamento, é os outros que me perdoam. Como é que eu posso me perdoar? Como é que eu posso fazer a experiência da misericórdia e do perdão sobre mim? Então, quando as pessoas me dizem que me acolhem, então misericórdia e perdão significa acolher. Então, eu sou acolhido por meu pai, minha mãe, eu sou acolhido pelas pessoas, eu sou acolhido, e até agora ninguém me destruiu. Então eu me sinto perdoado e na misericórdia eu vivo, ninguém me fez mal. Por isso, a partir desta experiência, eu consigo perdoar e ter a misericórdia para os outros. Quando eu queria ser perfeito e que eu não precisava de perdão, eu era insuportável para comigo porque eu queria ser perfeito e eu exigia a perfeição dos outros. Quando eu tenho limites e eu erro, e eu percebo que as pessoas me perdoam, e eu posso viver, eu posso agora ser o que eu sou. Agora eu sou tranquilo comigo, porque eu sou acolhido, aplico a misericórdia e o perdão para mim, e agora eu posso aplicar o perdão e a misericórdia para os outros. E não me torno mais insuportável, e eu não quero corrigir mais ninguém, somente acolher para que você tenha a possibilidade de ser e de existir. O perdão é fundamental, é o único modo de nós existirmos e de os outros existirem. Esse perdão tem que ser dito para outra pessoa, basta a gente colocar em oração, o que o senhor recomenda? Então, eu vou dando vários pontos. Perdão, ninguém precisa me pedir perdão. Eu devo o perdão a quem erra. Ninguém precisa. Se alguém errou, eu devo a ele, senão eu massacro, eu acabo com a vida do outro. Por isso, é gratuito, eu devo perdão sem que ninguém se manifeste. Isso é muito difícil, eu estou dizendo agora. Depois, claro que é bom que alguém que se sente que machucou e quer o perdão, manifeste. Por quê?
quando a pessoa manifesta, está machucada e errou gravemente e pede o perdão, ela descobre que ela pode ser acolhida e de novo reconstruída pela pessoa a qual ela se dirige. Por isso, olha aí, ó, olha a dica importante. Já manda uma mensagem aí no WhatsApp, peço perdão para a pessoa que hoje em dia tem tanta tecnologia, né, padre? sim, Dá para a gente pedir perdão pelo WhatsApp. sim. Até tem uma descrição de um fato assim, que dois fazendeiros moravam um perto do outro e um rio que dividia as duas fazendas. E um dos fazendeiros chamou o marceneiro e disse: vem aqui, faça aqui com esta madeira uma grande barreira para com aquele fazendeiro que está ali do lado. O marceneiro disse: pode deixar, onde é que estão as madeiras? O agricultor foi embora e o marceneiro começou a trabalhar. Quando o sujeito chegou de tarde, em vez de ter feito uma grande barreira, o sujeito fez uma ponte. Nossa! E o agricultor desta parte viu que em cima da ponte, quando voltou, todo chateado com o rosto, do outro lado estava vindo o fazendeiro amigo, e se tratava do seu irmão. Então, que eu construa pontes, que eu abra caminhos, mesmo que eu não consiga, mas que os outros me ajudem. Por exemplo, este marceneiro ajudou, e a reconciliação daquelas duas pessoas. Não existe o caminho mais belo e a possibilidade de eu existir sem a misericórdia e o perdão. E Deus, qual é o poder de Deus? O poder de Deus é de não destruir ninguém. Deus não destrói ninguém. Deus é misericordioso. Então, Deus nos cria e depois Deus é misericordioso. Por isso, Ele me ama, Ele me faz existir, e em todos os momentos, em todas as situações, Deus me recria na misericórdia. Este é o poder de Deus. Qual é o poder do bispo e a autoridade do bispo? Qual é a autoridade de Deus? A autoridade de Deus é o amor, e o poder de Deus é a misericórdia, de não destruir ninguém. Qual é a autoridade do bispo? É a autoridade do amor, e o poder de Deus, que é o poder de não destruir ninguém, ser misericordioso com todos. Bispo, o que o senhor diria, por exemplo, né, esse foi um grande questionamento, o que o senhor diria para quem tem depressão, por exemplo? Algumas pessoas chegam até a falar que seria falta de fé. Não, aqui é um pouco mais complexo. A depressão é algo que precisamos olhar com um olhar muito mais amplo. Precisamos entrar dentro da medicina, dentro da psicologia, dentro de um profundo respeito pela pessoa humana. Eu não falo aqui com competência e não quero também entrar e assumir nenhuma competência de falar e dar conselhos sobre a depressão. A depressão pode ter várias causas, que algumas até são difíceis de serem diagnosticadas. Pode ser uma decepção, uma desilusão, pode ser uma questão química do corpo, podem ser vários os elementos. Um dos sofrimentos maiores que alguém tem depressão é uma profunda dor de não conseguir vencer aquela dor dentro de si. E por isso, quando a depressão, ela pode ir levando a um fechamento de si. Então, por isso, primeiramente, um profundo respeito, uma profunda compreensão e uma profunda escuta. Perceba como você pode colocar-se ao lado de alguém que precisa, que está sofrendo pela depressão. É algo muito angustiante e difícil. Trata de uma pessoa irmã, de um irmão nosso que sofre no caminho da vida. E a depressão, então, aproximar-se, também levar as pessoas competentes, se for possível. Também é um diálogo com um sacerdote, ou então um psicólogo, alguém que possa, ou então grupos que são competentes num caminho do estudo, da compreensão, do acolhimento de alguém que tem uma depressão. E nos seus diversos graus também a depressão. Por isso, um profundo respeito, nenhum julgamento, mas uma profunda abertura para acolher e escutar esta pessoa, para ver se conseguimos entender o que aquela pessoa quer dizer no seu sofrimento imenso. Parabéns, parabéns pela empatia. O que o senhor diria para um pai, por exemplo, que perdeu uma filha? A morte em si, né, é um tema que é muito tabu ainda
em todas as religiões, né? A morte é muito grave. Trata-se do limite da pessoa humana. Morte é limite. Então, eu não sou feito de modo infinito. O meu ser, a minha existência, o mistério de minha vida, não morre. O meu ser biológico tem um início e um fim. Este é o meu limite. Eu tenho que nascer e eu tenho que morrer. E todos morrem. E a maior dificuldade da minha vida é que eu luto para não morrer. Por isso nós cuidamos do vírus, da pandemia para não morrer. A medicina é para não morrer. A nossa angústia é para não morrer. E a morte faz parte da vida. O que é a morte, então? Trata-se do trajeto de minha existência e um limite. E o que é a morte, então? A morte é a conclusão da minha vida biológica, da minha vida terrena, mas não do meu ser e do mistério de minha vida. Quando Jesus, então, ele não explicou o que é a morte. Eu estou falando agora da parte católica, como bispo, e também buscando na Bíblia o que é a morte e como é que Jesus nos explica, então. Ele não explica a morte, mas Jesus vive a morte. E no momento em que Jesus passa para a sua morte também, a morte é relação com o Pai e relação agora com toda a humanidade. Todo momento em que eu morro, eu passo também a me relacionar com Deus numa nova forma e com toda a humanidade de uma nova forma. Então, o meu morrer é importante que eu compreenda como fazendo parte da minha vida e é um limite. A experiência de um pai que perde uma filha é muito grave. Trata-se da pessoa que ele ama, trata-se de um pedaço do seu ser e, portanto, de algo muito doloroso. E um pai que perde uma filha, eu não posso consolar na sua dor, mas eu posso consolar para que ele agora possa estabelecer um luto. Luto quer dizer que este pai possa, na sua dor, compreender que de fato a sua filha morreu. Ela realiza este limite da sua existência, passou a uma nova forma de ser. E agora este pai em luto consiga, percebendo a morte real, de fato, de sua filha, conseguir viver com esperança uma nova relação com a sua filha. Agora se relaciona com a sua filha de um modo espiritual, de um modo novo, onde a morte não desliga, mas coloca numa nova condição e num novo relacionamento. Por isso é preciso que um pai, então, no amor, viva a sua dor, depois celebre o luto, isto é, compreenda o acontecimento real de sua filha. Luto quer dizer perca. Eu compreendo a perca, celebro a perca e realmente entendo a perca. A partir deste entendimento, eu me libero desta dor tão terrível e começo um novo relacionamento com a filha e com a situação espiritual e também amorosa de tudo o que a filha significa, mas agora sabendo da condição que estabeleço com a filha esta nova relação a partir deste limite que ela viveu. E a morte não é uma separação, mas é um limite e coloca numa nova relação agora entre o pai e a filha. Ou seja, ter a consciência de que a vida continua. Agora, muitas pessoas têm essa dúvida, né? De que forma continua? O que acontece depois da morte? Então, este é um aspecto muito importante. É difícil, né? É difícil a gente falar sobre isso, né? Sim. São Paulo, por exemplo, São Paulo tentou explicar assim, todos conhecem uma semente colocada na terra. Esta semente colocada na terra, ela morre. E quando ela morre, essa semente nasce uma nova planta. Então, há uma transformação, este limite que acontece da transformação total e uma continuidade de uma nova vida, numa nova situação, numa nova realidade. Então, são intuições, explicações do que se trata desta vida. Depois, temos também a inspiração de Jesus, que ele se encarna, então ele entra no nosso limite, na nossa encarnação, e pela encarnação ele passa pela morte e ressuscita. Então, a ressurreição é esta nova forma de relacionar-se com o Pai entre nós. E Jesus continua entre nós. Então, nós também, nesta luz e nesta esperança, nesta inspiração que nós temos, nós também nos entregamos profundamente em que o nosso ser
mortal, o nosso físico, o nosso biológico que morre, mas nós não podemos mais morrer. Nós nos tornamos nós mesmos agora numa nova forma de ser, com Deus, conosco mesmos e com os outros. Trata-se essa transformação radical definitiva. E enquanto eu vou vivendo uma contínua mudança, eu vivo agora no tempo presente. Quando eu paro, morro, eu agora para sempre vivo esta minha realidade nova, no amor, na existência para sempre. A Selene até está comentando aqui, né, do quanto é difícil, por mais que façamos, aceitar a questão da morte, né? O quanto que é difícil, né? E ela fala também o quanto é difícil para quem, por exemplo, tira a própria vida, né? Ela diz que não está criticando, mas, enfim, né? Falando o quanto que é difícil também para essas pessoas. Sim, a morte é muito dolorosa. O próprio Jesus, ele teve uma grande angústia diante da morte. Por exemplo, 3 vezes no Evangelho, vemos Jesus, do seu amigo Lázaro, quando morre, ele chora. Jesus próprio sente e percebe a angústia da morte sobre si mesmo. Então, no Horto das Oliveiras, ele chora. E quando ele está morrendo na cruz, Pai, por que me abandonastes? É um abandono total. Então, a morte também é um pouco uma experiência como do nosso nascimento. Quando nós estamos no seio da mãe, nascer é como morrer. Nascer é muito dramático. Tem que se romper o canal por onde nós temos que nascer. Nós temos que começar a respirar. Nós temos que começar a entrar na luz. E agora, quando entramos na luz, na nova realidade, entramos no amor, na capacidade. Por isso recebemos um nome, uma existência. O nosso nascer é também como o nosso morrer. Nós nos desfazemos do nosso corpo como no nosso nascimento. É uma destruição do nosso ser material. E esta passagem toda, ela é angustiante. E ao mesmo tempo, então, quando nós conversamos sobre essa realidade, percebemos e entendemos, nós temos, então, uma luz de como, possivelmente, nós poderemos viver esta realidade. Jesus nos explica, então, a sua passagem pela morte, e ali não termina tudo, mas é a passagem para a nova existência, a nova ressurreição, onde nós também ressuscitamos, onde o nosso ser existencial, que não pode desaparecer, ele continua para sempre. Mas a pessoa que colocou a sua colocação está correta, é angustiante e faz mal para todos nós também, quando ela falou de quem tira a própria vida. Ali entramos num mistério muito respeitoso. Quando alguém tira a vida, daquilo que compreendemos e os grandes explicam, é porque a pessoa tem uma dor tão grande que ela quer sufocar aquela dor e, para sufocar a sua dor, tira a sua própria vida. É um ato extremo de resolver um problema muito doloroso. Por isso, um profundo respeito para quem realizou este ato e para quem também de perto sofreu este ato, porque machuca muito os que estão perto quando alguém realiza este ato, porque a sacralidade da nossa vida é muito importante e nos machuca muito. Então, por isso, um profundo respeito para quem realizou este ato e para quem também está sofrendo este ato perto de quem realizou este ato. Bispo, o que a igreja preconiza, né, a religião preconiza depois da morte? Ficamos em espírito, porque a própria igreja católica, né, e o padre João, quando me deu a entrevista aqui, falou, por exemplo, que o Vaticano tem uma equipe, talvez eu não sei como chamar, né, mas seria uma equipe específica, por exemplo, para exorcismos. O que acontece? O que há entre nós, por exemplo? Há espíritos? Sim. Então, quando a nossa existência, no mistério de nossa vida, nós somos únicos e também nós nos colocamos em relação, então, com Deus. E pode ver que nós não nos misturamos, nós somos originais. E quando nós morremos, então nós entramos numa nova vida, numa nova situação. E existe uma comunicação, mas uma comunicação serena, uma comunicação real, espiritual, que podemos ter. Aqui são dois aspectos. O aspecto do exorcismo é um outro aspecto. O exorcismo se trata de um espírito mau ou de um egoísmo que pode estar dentro de nós. O que é um mal?
Então, o mal é uma força. Esta força que nós podemos egoisticamente ter dentro de nós e nos inspira egoisticamente a realizarmos atos. Em si, um espírito que se encarna diabólico em nós é uma coisa raríssima. O que nós podemos ter Raríssima, mas existe, isso? Por isso que existe o exorcismo. São pessoas especiais que fazem. Eu nunca presenciei ainda um exorcismo e nunca fiz Ainda bem, né? um exorcismo. O que ajudei realmente a muitas pessoas é quando vêm em que se sentem possessadas de algo, até com manifestações e gestos, e mudando a voz. Então eu digo, começo a escutar, começo a ver, e se trata de manifestações de que a pessoa, por exemplo, às vezes que eu encontrei pessoas, uma carência de uma pessoa que quer chamar a atenção. Então, veja, é uma dor ali dentro, um espírito ali dentro, egoístico, ou necessidade mesmo, em que a pessoa, por uma carência, por falta de amor, ou por diversas situações, por exemplo, uma criança que na minha frente com a mãe começa a manifestar, até com a voz e com a coisa, com a situação, que parece que está o demônio ali encarnado nela. Ela se transforma. E eu fico sereno. Porque... O senhor é bom, hein? Para ficar sereno numa situação dessa. Daqui um pouco a mãe se cai no chão ao lado da filha. E eu digo à filha, fique tranquila, a mãe já levanta. Daqui um pouco a mãe, percebendo que eu não dou atenção, porque entendi que ela carente, quer atenção, ela caiu no chão. Daqui um pouco ela se levanta e a filha começa a retornar também à sua normalidade. E aí eu expliquei à mãe, estou falando de um fato concreto. Veja, querida mãe, o que a senhora está fazendo na sua filha? Como a filha até se deforma buscando a sua atenção, porque a senhora que tem a carência do amor na sua existência, não consegue dar atenção suficiente à sua filha. Veja o mecanismo que se desperta, parecendo que se trata então de algo diabólico. Sim, é um mal, mas um mal aqui compreensível, que nós podemos identificar e curar este aspecto. Não se trata de uma necessidade de um exorcismo, de uma entidade espiritual de fora. Então, nós temos que distinguir, por isso que temos que ver. Nesse caso, que lendo exteriormente, poderíamos perceber como uma situação demoníaca e, no entanto, uma carência que faz com que a pessoa realmente peça, exija. Então, indiquei a esta mãe um caminho de um tratamento psicológico, psiquiátrico, talvez, ou um psicológico, para que ela compreenda a sua carência e possa resolver também da sua vida. Saem dali muito tranquilos, muito contentes. Por isso que a gente precisa distinguir muito. O diabólico em si, ele não tem força sobre nós, um demônio. O amor de Deus, nós temos mais força do que ele. Claro que um mal pode me fazer força, ou um diabólico pode me fazer força. Quando é que o mal me faz mal? Quando eu acredito, quando eu cedo isto, quando eu fico com medo disto. Mas, eu tenho que saber que o mal em si ele não é mais forte. Se eu não cultivo o amor, o meu egoísmo é mais forte em mim. Mas também falando, o poder de alguém sobre mim. Então, ninguém tem um poder sobre mim, e ao mesmo tempo tem. Ninguém pode me influenciar. Eu tenho modo de me defender. Mas se eu deixo também me impressionar por aquele aspecto, ele me influencia, ou como uma pessoa me influencia. E também, por isso, o nosso modo de dizer e de tratar as outras coisas. Claro que quando eu digo para uma pessoa, você é bela, ela reage, e a minha força diz uma coisa para o outro, e muda a alegria da pessoa. E se eu digo uma coisa má para uma pessoa, deixa na outra pessoa uma tristeza e um aspecto muito profundo. Por isso, não é indiferente a minha força. Mas em si, se alguém vem e me diz, Dom Rafael, como você é feio, mas não muda aquilo que eu sou. E se alguém vem e me diz, mas como você é bonito, não muda aquilo que eu sou. Então, o problema é da outra pessoa e não minha. Mas eu tenho que saber conduzir todos esses aspectos.
Por isso nós... O Vaticano prepara vocês, os bispos, em geral, com relação a isso, para saber quando está lidando com uma carência, uma deficiência, né, entre aspas, da pessoa, e quando está lidando com uma entidade, por exemplo. Sim, na nossa formação no estudo teológico, então nós temos algumas indicações, também pastorais, também informativas. Agora, estarmos especialistas nesse assunto, então precisamos de fazer uns estudos especiais sobre isto também, aprofundar-se em psicologia, aprofundar-se também em compreensão sobre esse aspecto. E também existem cursos específicos, e por isso numa diocese, o bispo deve determinar, então, pessoas formadas, estudadas sobre esse ponto, para discernir esses aspectos das manifestações, então, se for de manifestações externas ou naturais. Por isso que também precisam que pessoas competentes realizem este aspecto. Não qualquer pessoa faça isso também, para justamente não confundir ou não acentuar aspectos que são naturais humanos, que poderiam ser entidades, manifestar como entidades, e transtornar pessoas e encaminhar em outros aspectos. Por isso, a Igreja prepara pessoas especiais, específicas para isso. Não são pessoas que querem fazer o curso. Talvez chamam as pessoas que acham que podem lidar com esse tipo de situação. Sim, uma diocese pode ter uma necessidade, um sacerdote pode também mostrar uma capacidade nesse sentido, um desejo também de servir nesse sentido. O bispo pode também chamar uma pessoa e dizer, olha, você poderia se aprofundar também nesse aspecto, você já tem uma possibilidade de uma visão nesse sentido, que a pessoa tenha também uma naturalidade também sobre esses aspectos, e também formação e informação sobre os dois aspectos, o psicológico e também o específico sobre exorcismos. Bispo, existe mediunidade? Nós não temos na Igreja este aspecto, né, da mediunidade. Ele está dentro da nossa sociedade, está na cultura, sim, mas nós não desenvolvemos esse aspecto, compreendemos, estudamos, entendemos, mas não sei em que sentido o senhor colocaria a mediunidade, em leitura ou leitura de percepção de entidades que estão fora, espirituais, não sei nesse sentido? Isso mesmo. Então, é possível algum ser humano, por exemplo, ter a mediunidade de entender, o senhor mesmo falou, né? Quando a gente morre, por exemplo, o nosso corpo, o biológico, fica aqui, nós ficamos em espírito. É possível ter esse contato? Sim, nós não temos uma comunicação como se entende na mediunidade, não. Nós temos uma relação, então, espiritual, mas não de uma interferência no sentido que venha nos informar especificamente algo. Nós temos, então, uma relação de fé, uma relação de amor. O que é uma relação de fé e de amor? Uma relação de fé e de amor, aquela pessoa me faz inspirar a sua vida, me inspira seus valores, me inspiram. Então, eu tenho uma inspiração de fé e de amor. O amor, ele me muda a minha vida. A compreensão. Por isso, eu posso interceder uma vida de uma santa, de um santo, e esta fé, este meu desejo, me inspira e me cura, me busca, me realiza algo que eu, na minha fé, faço fecundar este aspecto e realizar. Agora, que eu tenho uma capacidade de religar alguém como um fenômeno nesse sentido, nós não temos essa percepção, não. A inveja existe e pode atrapalhar a vida de alguém? Sim, a inveja é um aspecto muito problemático, e trata-se de uma pessoa quando ela não é segura sobre si. Ela não se sente amada, ou ela não conhece seus valores, e nós somos preciosíssimos, valorosíssimos, e nós não nos compreendemos com valores e com capacidades. Quando nós não temos esta segurança, então nós temos uma inveja. E quando nós temos segurança e amor e amados, não precisamos preocupar-nos com ninguém. O outro não é meu concorrente, o outro é meu irmão, com valores. E ainda bem que o outro é melhor, é mais rico. Imagine se todos fossem piores do que eu. Que bom que os outros são melhores do que eu em todos os sentidos.
Então, a inveja é algo que pode incomodar muito uma pessoa, mas ao mesmo tempo ela pode ser indicativa de que eu possa desenvolver a confiança, o amor sobre mim, a segurança sobre mim. Então, a inveja é uma busca de reconhecimento, uma busca de querer reconhecer o outro, mas não se reconhece a si mesmo. Então, é uma desvalorização de si. E a inveja, então, é algo que prejudica, porque tira a beleza do mistério de minha vida, a realidade, o bem que eu sou, a riqueza, a importância, a coisa única que eu sou, um presente para todos. E quando eu entro na inveja, eu vou destruindo a possibilidade de relacionamento da minha riqueza e beleza e da riqueza e beleza da outra pessoa, onde no nosso relacionamento nós nos completamos. Ou seja, o invejoso precisa se autoconhecer para haver a questão da valorização. Da valorização, compreender todos os seus valores, toda a sua riqueza, e assim eu posso apreciar a riqueza e a beleza do outro, em todos os aspectos, materiais, humanos, dons, valores. Como é bonito eu estar saciado, e eu saciado, então posso completar e ver a riqueza de cada um que está ao meu lado. Eu posso valorizar. E no amor, então, eu vejo que a outra pessoa é importantíssima para mim. A beleza, a sua riqueza, seus dons. Como é bonito. Isto me dá paz eu valorizar o outro. Mas eu preciso estar valorizado, situado, amado, na importância do meu existir. Ninguém pode me substituir. Eu sou uma riqueza única, preciosíssima. Por isso que o meu ser é um presente que eu recebi e eu tenho que ser um presente para os outros. Quando eu não compreendo esse aspecto, eu começo a destruir o outro porque eu estou destruído. Nossa, é muito... A Elisângela Duarte mandou aqui, ó, fora da caridade não há salvação, né? Essa questão da caridade e da empatia também são temas muito difíceis das pessoas compreenderem, né? Muitos acham que a caridade, por exemplo, é dar aquilo que está sobrando. Sim. Muita gente tem essa percepção, né? Sim. O que é salvação? O que é caridade? Eu me salvo quando eu compreendo que eu sou amado. Eu estou salvo. Se eu não me sinto amado, se eu não compreendo que eu sou um ser amado, eu não estou salvo. Eu procuro de todo jeito ganhar a vida, prender a vida, buscar a vida de alguém. Salvação significa que eu sou amado. E quando eu sou amado, instintivamente, naturalmente, eu amo. A outra pessoa é destinatária do meu amor. Eu não posso me amar a mim mesmo. Eu sou destinado a amar o outro. E por isso, quando a caridade significa que não existe salvação sem caridade. Não existe possibilidade de eu me amar sem eu amar o outro. Isto é a caridade. Depois nós entramos, então, nas necessidades dos outros. Quem é que realiza a minha vida? A necessidade dos outros. Por que eu sou bispo? Porque tem uma necessidade da diocese. Por que eu evangelizo? Porque tem necessidade de eu evangelizar o amor. Por que eu posso ser bom? Porque os outros necessitam de algo. A fome dos outros me faz com que eu partilhe meu pão. Eu me torno grande. Sai todos os valores de mim na caridade. Então não existe salvação sem caridade. Caridade quer dizer amor. Mas este amor que entra em todos os aspectos da vida. Do amor emocional, do amor sentimental, do amor físico, do amor biológico, o amor caridade, o amor que partilha, o amor que é vida. O que é pão? Pão é amor, pão é vida. Minha vida que é alimentada pelo pão, a minha vida também alimenta o outro pela palavra, pela minha existência, por meu serviço, por meu acolhimento, por minha misericórdia, assim por diante. Jaimir Ferrari mandou o seguinte comentário: Bispo, hoje as pessoas são muito individualistas, não se preocupam com os outros, só pensam em si, né? Ele comenta que parece que a ganância está dominando o mundo, né? Este é o aspecto mais difícil da pessoa humana. Nós somos egoístas por natureza, assim. E por isso que Deus já, desde o primeiro homem, nós somos egoístas. Eu quero ser como Deus. Por isso Adão e Eva começam ali, a descrição da experiência do egoísmo já é pequena. Quando nós somos pequenos, é meu. Esta chupeta é minha, esta bala é minha, esta mãe é minha.
É só na medida que eu vou crescendo que eu vou me tornando também, domando este egoísmo e me torno amor. Eu sou bom, eu sou um presente. E este presente que está dentro de mim também ele é egoístico. E é por isso que eu só vou preenchendo e mudando este meu aspecto quando entra o meu ser, a minha existência, que vou ficando adulto de criança, e quando eu vou recebendo, no começo eu sou muito, muito egoístico, eu recebo todo o amor da mãe, todo o leite da mãe, todo o carinho, todos os brinquedos, e aos poucos eu aprendo não só a receber, mas a partilhar. E a minha vida vai sendo partilha, solidariedade e fraternidade. Também serviço e amor como é do meu pai, da minha mãe e de todas as pessoas que eu encontro na existência. Mas quando eu não sou educado para esse amor, ou não percebo, instintivamente, eu penso que a minha vida é eu. Quanto eu mais tiver, quanto eu mais possuir, quanto eu mais ter, mais eu existo. E esta é a destruição. A minha vida é feita para partilhar, para condividir, para presentear. A minha vida é um presente que eu recebi e a minha vida é um presente que eu tenho que dar. Muita gente, então, recebe a vida egoisticamente. É para a minha vida. Isto é morte. Quando eu recebo a vida e dou a vida, a minha mãe tinha a vida e me deu a vida. Os outros têm a vida e me dão a vida. A Diocese tem a vida e me dá a vida, eu vivo. Então é uma luta contínua no exercício da saída do egoísmo para o amor. É um crescimento constante e contínuo. E basta um pouquinho para nós retornarmos sempre no amor, no egoísmo que está dentro do nosso coração, e nós vamos nos tornando amor. E todos nosso ser é trigo e palha. Então, no Evangelho tem uma explicação muito, muito bonita. O trigo vai ser recolhido e a palha queimada. Todo o nosso egoísmo, todo o nosso mal, ele vai ser destruído e sobra um mistério de nossa vida, que é o amor. Nós somos um amor que ninguém pode destruir, o mistério de nossa vida. Por isso, o egoísmo não é mais forte, a nossa vida é mais forte e nós vencemos. Deus entra e vence pelo amor toda a existência humana e nós estamos nesse dinamismo divino de sermos amorosos. Ó, Irmã Dulce lá no Nordeste, pobre na sua comunidade, na sua igreja, na sua comunidade, vai saindo pelas ruas, vai amando, o seu galinheiro se torna um hospital, do galinheiro se torna um hospital grande, as pessoas vão ajudando, o egoísmo vai se tornando e o amor vai vencendo sempre mais, em toda a existência. Mas quem falou ali que o egoísmo está presente, é verdade, ele está presente continuamente em cada um de nós, desde pequenininhos, e temos que continuamente trabalhar sobre esse aspecto. E por isso, até este encontro, esta live, nos ajuda a abrirmos-nos, nos relacionarmos, sairmos do nosso egoísmo para entrarmos num relacionamento de amor, de serviço, de fraternidade, de misericórdia e de perdão. Qual a melhor forma de ter um relacionamento com Deus? Então, cada um tem que descobrir, trata-se, Deus, então, quando nos explica, é rezar. O que é rezar? Rezar é entrar no mais íntimo do meu ser, da minha existência. E Jesus, então, explica, através do evangelista, o que é este entrar dentro de si. Dentro de nós, então, no Evangelho se diz, rezar é entrar dentro de um quarto. Abre esta porta e entra ali dentro e fecha. É do mais íntimo de nossa existência, onde nós não ganhamos outras luzes e outras experiências, senão Deus e eu. E ali no relacionamento com Deus, eu descubro que Ele é meu Pai e cuida com perfeição de tudo. E eu na oração me descubro filho e filha, em que Ele cuida de mim. Por isso, a oração é o modo do mais íntimo do meu ser. E onde é que mora Deus? Aqui dentro de mim. Mas onde é que Ele estava antes de entrar aqui dentro de mim? Ele está na sua fonte e Ele está dentro de mim. Santo Agostinho que descreve Deus. Como foi difícil te encontrar, te procurava em todos os lugares e queria ser feliz. E eu só encontrei tu, Deus, dentro de mim. E quando te encontrei, tarde te amei. Porque agora eu posso amar aos outros de amor verdadeiro. Porque sou teu filho, você é meu pai, e agora posso amar de fato. Porque eu queria me saciar em todas as necessidades biológicas, instintivas, de alimento. Quando descobri, Deus, o teu amor, eu agora coloco todos meus instintos, toda a minha sexualidade, todo o meu amor, agora a serviço a partir deste amor, porque eu sou amado. Quando eu não tinha o amor, eu queria saciedade, eu queria alimento, eu queria sexualidade. Quando eu descobri o amor, agora eu uso o alimento para mim, para me alimentar. Eu uso a sexualidade para o amar. Eu uso a sexualidade para me relacionar. A intimidade com Deus e o encontrar-se com Deus é na oração. Você me pergunta, onde é que eu me encontro com Deus? Na oração, no mais íntimo do meu ser.
que o senhor acha, agora mudando um pouco de assunto, sobre esses padres que são influencer, né? Que inclusive estão fazendo muito sucesso, né, na internet, né, por exemplo, e outros que viraram até artistas, como o padre Fábio de Mello, por exemplo. Acho que são pessoas importantes e só lá dentro deles que vai se perceber. Eu me recordo que conversei com alguns padres e me perguntavam como é que eu posso ser influencer? O que significa, então? Eu expliquei para esses padres. Sucesso significa começar, subir e descer. Evangelizar significa continuamente comunicar evangelho, amor de Deus, continuamente. Eu não preciso de sucesso em sucesso. Então, os influencers são importantes. Depende do seu interior, do seu ser, do seu modo de ser, e o que eles desejam comunicar. Mas o influencer pode ser muito importante, se ele tem uma autenticidade, ele transmite um amor autêntico, transmite o evangelho e faz muito bem. Se quer sucesso, não precisamos nos preocupar. Esse sucesso vai subir e descer. Por isso, quem é evangelizador, ele sempre anuncia o amor de Deus. E todos nós somos chamados e enviados. Inclusive, no evangelho tem uma explicação assim: a messe é grande, os operários são poucos. O que é a messe? Messe é cada pessoa humana, que é destinatária a ser amada. Todos nós, o influencer, se consegue amar as pessoas e mostrar o amor, que o faça, e que todos os meios são necessários e úteis e são bons também para evangelizar, para manifestar o amor e dizer: você que me escuta, sinta-se amado por Deus e por mim, e veja se consegue aprender a ver o mistério belo de tua existência. Agora, nossa, passou rápido, né? Já 1h17 de live. Me pintou a dúvida, né? Que eu gostaria de ter feito lá no início do programa. Quando que o senhor sentiu no coração que entraria para a igreja, né? Que seria padre, depois bispo? Isso é uma coisa que vem desde pequeno ou que de repente essa mensagem chega? O senhor teve uma vida antes, por exemplo, de ser padre, uma vida normal e de repente foi para o sacerdócio? Toda pessoa terá seu encontro com Deus, ou mais no início, no meio ou no fim de sua vida, não importa onde. Nós temos o arco de nossa vida para nos encontrarmos Deus, e por isso ninguém se preocupe, porque o tempo todo é para nós descobrirmos Deus e o seu amor por nós. No meu caso, eu tinha minha família, meus pais muito religiosos, simples, e eles tinham uma ligação com Deus e uma fé muito profunda. Com 8 anos eu percebia a importância do sentido de minha vida e me colocava num desespero: como é que eu posso passar pela vida tendo o sentido de minha vida, ser feliz, sem perder a minha existência? E ali, com 8 anos de idade, a profunda experiência de Deus, em que entendia e experimentava Deus, e eu dizia: bom, eu posso ser feliz passando pela vida sendo padre. E com 8 anos de idade, então me veio a vocação sacerdotal. Para mim isso, para outros momentos. E a partir dali, determinou-se com 8 anos de idade, mas porque já havia toda uma experiência com os meus pais. Em que sentido? Eles rezavam em casa, eles trabalhavam, eles serviam os vizinhos, cuidavam dos pobres, acolhiam as pessoas, iam para a igreja, participavam da comunidade. Todos esses aspectos dos meus pais, antes dos 8 anos, influenciaram muito. E eu já com 8 anos, então, colocava o sentido existencial de minha vida. Como penso neste momento? Como eu passo pela vida sem que a minha vida seja perdida, seja infeliz? Tenho o mesmo sentimento dos 8 anos. Sou feliz sendo padre, não sabia que ia ser bispo, porque não é uma profissão, é uma necessidade. Mas não é questão só de ser padre ou bispo. Trata-se do modo de ser. E este modo de ser é um modo de ser feliz. Deus me diz assim: Dom Rafael, hoje, na diocese, com todos os problemas, todas as administrações, dificuldades, não te machuque com nada. Você é meu filho, Dom Rafael. Sinta-se amado, seja feliz. Eu quero que a função que você exercita seja também de alegria e de felicidade. Com quantos anos, então, o senhor começou o sacerdócio? 8 anos. 8 anos eu decidi, mas entrei no seminário com 12 anos. Com 12? 12. Aí, naquele tempo, então, fazia o ginásio, chamava-se a média, então, e o científico ali, 7 anos, depois 7 anos 3 anos de filosofia e 4 de teologia. Depois, claro, quando eu fui a Roma, como sacerdote, fiz meu doutorado e mestrado, mas muito bem mais tarde. Enquanto eu estive em Roma, 22 anos,
e lá depois fiz na Universidade Pontifícia Gregoriana, o meu mestrado e doutorado, e depois trabalhei no Vaticano 16 anos. Mas todas são funções que independem da felicidade. A felicidade trata-se de compreender-se amado, cuidado por Deus e de realizar todas as tarefas com este sentimento, com esta percepção. Alguma vez o senhor se questionou assim, será que eu devo ser padre mesmo? Porque nós somos seres humanos, né? Algumas vezes, né? Sim, poderia ter. No meu caso, não houve isto. A gente vive toda a realidade de modo humano, pleno. Deus deu também dentro uma compreensão e uma defesa, mas uma defesa bela. Como nós temos que ter na vida, os valores que nós temos que ter se defendem. Então, minha mãe faleceu logo, eu tinha 11 anos e meio ano antes de entrar no seminário, minha mãe faleceu. Então, eu tinha essa clareza de querer ser padre. Então, claro que quando o menino, moço, jovem, claro que eu vou compreendendo o afeto, o feminino, o relacionamento, a importância do matrimônio, eu vou entendendo, mas nunca foi um peso para dificultar. O cuidado, sim, de não entrar num relacionamento, não envolver-se numa afetividade, e nunca aconteceu. Também por esforço. O senhor nunca se apaixonou por ninguém, por exemplo? Não houve esse aspecto, essa experiência. A compreensão da beleza, da importância do relacionamento, somos plenamente humanos, como toda pessoa humana, e no caso poderia acontecer, mas não aconteceu de precisar lutar especificamente em que, por exemplo, uma paixão que podia fazer perder a cabeça. Não houve. Sim, há a compreensão da beleza, há a compreensão do belo, do feminino, há a compreensão da possibilidade de que poderia construir uma família, mas não realiza-se, não há um chamado nesse sentido, não há um esforço grande, a necessidade de sair desse aspecto, dessa compreensão, dessa reflexão. Mas ela faz parte, ela é composta dentro do caminho humano, sim. Mas nunca houve um envolvimento, não. Mas trata-se de esforço, mas de dom, de presente também de Deus nesse sentido. E também de cuidado, claro de cuidado. Quando há uma percepção, então, dar a justa resposta, não é nesta linha. Assim. Mas não mais do que isso. Que todo mundo tem que ter, né? Também um certo cuidado, né? Sim. E será que não seria, e desculpa falar essa palavra, bispo, um retrocesso, já que a Igreja Católica é a única que não permite uma família, por exemplo? Os evangélicos, né? O pastor, por exemplo, pode ter família. O porquê que na Igreja Católica persiste isso? Já que seria o amor, né? O amor. Sim, trata-se de a família, o amor, ele é importante. E também, então, o celibato ele é importante, mas não pode ser forçado. Claro que hoje, quem quer ser padre, então, é condicionado a esta norma da igreja. Então, precisa ter este dom ou este presente do celibato. Então, claro, quem tem o dom do celibato não é o mal. Claro que não. Eu fico feliz, eu sou feliz. E compreendo a felicidade e quero ajudar também como bispo e como pessoa humana, todas as famílias, todos os seres, seja o masculino, seja o feminino, seja a família, toda a pessoa humana. No caso, é um presente. Se tivéssemos que entender como algo que foi tirado do sacerdote como realização, seria muito triste, eu acho. Então, então o celibato é um presente, um dom, que a gente tem que agradecer. E, por exemplo, me integro bem, fico feliz, e o celibato me ajuda. Tanto que dentro dos dons do Espírito Santo tem o dom do conselho. O dom do conselho é a capacidade que Deus nos dá de aconselhar para escolher. Então, quem casa também escolhe. Escolhe ou um marido ou uma mulher. Não é porque as outras mulheres não serviram, os outros homens não serviram. No dom do conselho, você tem aquele dom, aquele amor para realizar aquela tarefa. Então, o celibato também me é dado também nesse sentido em que a minha vida, então os meus valores, minhas forças, são direcionadas e dessa liberdade para servir também em todos os aspectos. Nossa, respondeu muito bem. Estou vendo aqui que tem vários comentários também do Jadir, da Selene, né? O
o Jadir comentando o quanto é importante também seguir na prática o evangelho, né? Não é só ir na igreja, mas depois ter atitude, depois de continuar sendo uma pessoa boa e tudo mais, né? A Selene também mandando, concordo plenamente com você, mais vale um ateu do bem do que um falso cristão, né? E falando aqui com relação ao padre Lancelotti, que é o padre Júlio Lancelotti, né? Por qual ela tem muito carinho, muito respeito, né? O que o senhor pensa sobre quem é ateu? Então, o ateu é uma pessoa que está a caminho, uma busca, ele busca também uma realização, e ele está aberto. E eu também fico aberto. Há na vida da pessoa humana um momento em que ele se encontra com o sentido de sua vida e o amor existencial. E ele se refere com o infinito e com Deus. E esta pessoa ateu, que se diz ateu, mas está buscando, está se relacionando, ela terá um momento ou faz. Não há nenhum aspecto senão um profundo respeito ao momento em que a pessoa se encontra, até que ele possa, dentro das suas reflexões, dentro da sua existência, dentro do seu conceber-se, descobrir o mistério de sua vida e a relação do seu mistério com alguém, com esse divino, que ele está buscando, enfim. Ateu enquanto não consegue experimentar, está numa busca. Então, uma grande serenidade também, e podemos conversar com qualquer pessoa ateu, quando quiser, como quiser, em que ele possa ser respeitado, cuidado, até que a pessoa, ele mesmo, possa fazer também uma experiência e possa encontrar o sentido de sua vida e a explicação de sua vida, o seu amor. E há um tempo existencial para isso. Eu percebo muito, bispo, que, e principalmente na função, na missão do senhor, vem uma perseverança para continuar seguindo no caminho do bem, né? O senhor falou ali, mesmo com relação aos conflitos envolvendo a diocese, a iluminação para atender as pessoas, para atender a sociedade, mas o senhor também é um ser humano, né? Às vezes bate assim, pensando, eita, que padre chato esse dali. Pinta isso também, assim, de tipo, eita, lá vem a fulana reclamar de novo, lá vem... Tem um negócio ser humano assim também, não tem? Sim. Isso pode acontecer como experiência para mim, não por causa da pessoa. Quando eu estou fragilizado na minha saúde ou na minha disposição. Mas então já percebo, não é um problema do indivíduo que se apresenta a mim, mas se houver alguma impaciência, porque quando eu estou na minha normalidade, mesmo em ativismo, em atividade, não importa como a pessoa se apresenta a mim, pode me criticar, pode se apresentar, se ela consegue criticar é porque ela precisa de um diálogo, e eu posso acolher e sinto. E como eu disse, talvez lá no começo da minha vida, era um pouco mais difícil porque eu queria ser perfeito e queria que os outros fossem perfeitos. Quando eu compreendo que eu sou amado, respeitado, aceito por Deus, eu consigo então aceitar, isso me torna fácil, que foi uma experiência de longos anos de vida. Então hoje não tem problema que a pessoa pode estar desequilibrada, sofrida, pode até me maltratar, pode me criticar, não me desequilibra. O senhor não perde a cabeça, por exemplo? Não perco a cabeça. Não xinga alguém, não? Se isso acontecer, é porque eu estou fragilizado. Não a pessoa tem culpa. Eu estou fragilizado. E o que tem que fazer? Senta, calma, dorme mais, faz um pouco mais de exercício, recupera a tua energia e começa a relacionar-se bem de novo. A culpa não é do outro, a culpa é minha normalmente. Se acontece alguma coisa, e que algumas vezes pode acontecer ou já aconteceu, são porque eu estou fragilizado, extremamente cansado, e aí acontece a dificuldade. Mas o outro não tem culpa, não. O senhor devia ter um canal no YouTube aí para dar dicas para esse povo. Pensa nisso aí, vamos influenciar aí mais gente. Porque é bonito que... Sim, é bonito quem tem dificuldade, quem tem problema. Que bonito que vem, que fala, que diz, que me diz na fronte. Vamos aprofundar, vamos dialogar, pronto. Diga. Uhum. Nossa, eu estou aqui, nossa, só quero ouvir agora. Tá bom. Como não perder a paciência? Agora eu já vou aqui, vou pegar um problema pessoal. Como não perder a paciência com quem maltrata animais, por exemplo? Então,
Quem maltrata animais, como fazer? Como não perder a paciência? Então, certamente aquela pessoa está com uma dificuldade. E aí começo eu não a exigir que ela haja perfeita com o animal, aquilo que eu acabei de falar. Preciso ver que algum desequilíbrio está na pessoa, algum problema está na pessoa. E até talvez ele está se relacionando com o animal porque procura um relacionamento. E talvez aquele animal vai conseguir também transformar aquela pessoa. Ou a pessoa está tão desfeita que precisa de muito mais amor, não sei se precisa de uma terapia, precisa de um intervento especial, ou só de uma chamada de atenção, ou está só desequilibrada momentaneamente, ou como eu falei, a gente só trata os outros quando a gente está desequilibrado. Então, quando alguém trata um animal, a pessoa certamente está muito fragilizada e em grande problema. Não sei se seria por aí a resposta. Claro, nós estamos defendendo o animal, mas como é que defende o animal? É procurando recuperar a fonte do mal que está dentro da pessoa, que está na fragilidade da pessoa. Poderia ser um caminho, não sei se trata de outros aspectos. Mas pode dar uma chamada na pessoa, pode dar mas uma... Sim, porque uma chamada pode tirar aquela violência, aquele aspecto inicial de que a pessoa está ali descarregando, digamos, o seu desequilíbrio no animal, e uma força externa, uma chamada, pode bloquear ou inibir aquele desequilíbrio daquela pessoa fragilizada. Então, posso dar a chamada. Então, isso aí eu faço. E também verificar também que o momento, só quem vai fazer este ato, com que jeito, com que amor, com que caridade. Se a senhora encontra uma pessoa muito violenta, talvez é melhor ficar um pouquinho mais tranquila. E se há um desequilíbrio de um maltrato que eu posso intervir e ajudar, então vou intervir. Então, cada um vai ter que analisar em que momento e como fazer também este intervento. Bispo, para a gente finalizar, o que o senhor diria, por exemplo, e eu sei que o senhor já foi chamado nas mais diversas situações, o que o senhor diria para quem está no leito de morte? Então, quando quem está no leito de morte, o que eu faço? Primeiro, proximidade. E faço em comunhão. Segundo, se a pessoa consegue ter uma consciência, eu vou transmitindo a compreensão para ela do que eu compreendo. Então, o mistério de tua vida está se encerrando, foi muito bonita a sua vida, você vai se preparando então para uma entrega. Então, depende das condições. Eu já tive que atender pessoas no leito de morte que tinham mais consciência ou menos consciência. Então, vamos falando de quem tem consciência ainda. Eu sempre consigo e entendo falar de modo sereno para a pessoa. E também ajudá-la a compreender a sua situação, para que ela possa viver, se possível, de modo consciente também esse seu momento de passagem. Quando nós estamos diante da verdade, a verdade nos liberta. E quando eu tenho que eu vou dizer de um outro modo, mesmo que eu estava pequeno e neném no ventre de minha mãe, eu tinha que nascer, eu entendo que eu tenho que nascer. E mesmo que seja dramático o momento de nascer, que eu possa também transmitir para a pessoa, para que ela possa viver com dignidade e com amor também aquela sua vida, sua passagem. Mas, sobretudo, para a pessoa enferma no momento de morte, é proximidade, amor e profundo respeito de comunhão e também de silêncio. Alguém já disse para o senhor assim, não quero saber disso daí, está ali no leito de morte, né, e é difícil, né? Nem todo mundo tem a mesma percepção, né? Sim, podem ser momentos muito dramáticos. Eu como experiência, não tive pessoalmente ainda uma pessoa que se rebelou nesse sentido, como a senhora coloca, mas pode haver, pode ser compreensivo diante de dores, diante de desequilíbrios, diante de sofrimentos grandíssimos. Não é impossível quando Jesus mesmo, diante da sua morte no Jardim dos Oliveiras, ou diante de Lázaro, Jesus diz, chora. Jesus também diz, sua sangue, diante de uma reação. E Jesus, quando está morrendo, Jesus diz ao Pai, Pai, por que me abandonaste? É uma experiência de abandono em que eu estou entregue ao meu momento de morte, da destruição do biológico da minha vida.
Bispo, olha que bacana que foi essa entrevista, hein? Passou rapidinho, passou muito rápido. O Fernando já me dizendo aqui, era para ser 1 hora, encerra, 1 hora e 35 minutos, né? O pessoal agradecendo aqui, eu recebi muitas mensagens em box também, seu Jadir mandando nada melhor que terminar o dia que ouvir as palavras de pessoa iluminada como o nosso bispo, né? Então tenha certeza que muitas pessoas aqui têm um carinho enorme pelo senhor. Eu quero agradecer por topar aqui, vir nessa entrevista, sem roteiro, sem nada, né? A gente foram surgindo os assuntos e os mais diversos assuntos. Então, quero agradecer de coração mesmo por ter topado essa entrevista e dizer o quanto foi uma honra tê-lo aqui com a gente. Danúbia, sou muito grato por esta oportunidade. Agradecemos também Fernando na técnica e a todos aos quais pudemos também nos relacionar e também iluminar e fortalecer. E nós também podemos crescer. Muito obrigado, Danúbia. Que bom servir, que bom comunicar-se. Muito obrigada mesmo, de coração. Gente, essa entrevista vai ficar aqui, ó. Eu estou vendo aqui que muita gente, Osildes, Maria Daliti, isso? Maria Daliti Fronza, Jadir, Boz, a Selene, a minha mãe, Dona Norli, está assistindo também, Osildes, Elisângela, Neiva, enfim, muita gente, eu não vou conseguir citar todo mundo. Muito obrigada a todas as pessoas que participaram. Essa entrevista vai ficar disponível nas redes sociais e depois também as melhores partes nos nossos canais no YouTube. Quero lembrar o pessoal para acessar o nosso novo site, valedospets.com.br, um novo projeto, está aí na tela, ó, valedospets.com.br, um portal de notícias específico sobre a área pet aqui do nosso Vale do Itajaí. Então siga aí nas redes sociais, Instagram, valedospets.oficial, no Facebook, valedospets.blumenau, aí para acompanhar esse nosso novo projeto feito com muito carinho. Bispo, um beijo muito grande, sou fã do senhor, muito obrigada pela entrevista e a gente se encontra aí em outras oportunidades, com certeza convidarei o senhor para outras entrevistas, porque temas aí não vão faltar. Muito obrigada e uma excelente semana a todos.